Fala pessoal, tudo bem? Essa aula é bem interessante. Eu vou ensinar vocês como lidar com clientes, porque não é simplesmente pegar um aparelho e já consertar assim. Vai ter vários aparelhos para vocês consertarem. Vai aparecer aparelho de tudo quanto é lado. Só que a gente tem que selecionar. Não queiram abraçar o mundo, porque do mesmo jeito que vem coisa boa, também pode não vir coisa boa. E como selecionar esses aparelhos? Existem 3 documentos fundamentais, que são ordem de serviço, checklist e termo de responsabilidade. Vou falar sobre os 3 para vocês. A gente vai começar pela ordem de serviço. Por que a ordem de serviço? Na ordem de serviço, você precisa colocar o nome do cliente, você precisa colocar o endereço do cliente, contato e a identificação do aparelho. É um controle que vai ter na sua bancada. Enquanto você tem ali 1, 2, 3 aparelhos, você sabe qual que é qual, você sabe qual é o defeito de cada um deles, você sabe que esse aqui é do João, esse daqui é da Maria. E quando você tiver 20, né, na sua bancada, você não vai ter controle. Então precisa de uma ordem de serviço, nome de cada cliente, uma numeração na ordem de serviço e a identificação dos aparelhos. Aí você vai ter muito aparelho na bancada, você não vai lembrar qual que é qual. Ah, esse aqui eu troquei a tela. Quanto que eu cobrei nessa tela mesmo? Ah, esse daqui é câmera. Esse daqui é banho químico, não deu conserto, preciso avisar o cliente. Você fica perdido. Então a ordem de serviço ela vai te dar uma direção, ela vai organizar a sua bancada e é importantíssimo. Uma outra coisa também que a ordem de serviço vai te ajudar é referente a aparelhos sem procedência. Você tem que ter uma documentação daquele aparelho que o cliente te levou. Imagina se ele te leva um aparelho com algum tipo de restrição, no caso o e-mail, né, restrito por roubo, furto, e tem uma batida policial na sua loja ou na sua residência, na sua bancada, e você não tem uma documentação daquele aparelho e nem tem como localizar o cliente naquele momento. Então, se você não tem uma documentação e não localiza o cliente, de quem é o problema? O problema é seu. Está na sua mão, está na sua bancada, o problema é seu. Agora, se você tem uma ordem de serviço com os dados do cliente, endereço, telefone, tudo certinho, e você é pego com esse aparelho, de alguma forma, tem como você provar que não é seu. Aí você não vai ter problemas. Agora, tem cliente que não quer dar dados, tem cliente que não quer dar telefone, e aí é melhor você não pegar o aparelho para consertar. Então, é melhor você deixar de ganhar naquele momento do que pegar um problema para você. Porque acreditem, uma hora vai dar problema. E não acabou por aí, não é somente a ordem de serviço, são 3 documentos importantes. Agora vem o checklist. O que é o checklist? A gente vai ter que fazer uma conferência total do aparelho, tanto funcional quanto estética. Um exemplo para vocês. O cliente chega na sua loja com a câmera sem funcionar. Você vai lá, passa um breve orçamento, 200, 300 reais. O cliente aprova, você efetua o serviço. Maravilha, a câmera voltou a funcionar. O cliente vai embora, te paga, vai embora, aí daqui a pouco ele volta. Olha, mas agora não funciona o meu Wi-Fi, não estou conseguindo fazer ligação e o defeito era só a câmera. Aí você pensa, será que eu fiz alguma coisa errada ou é um cliente mal intencionado querendo me enganar? Por isso é importante conferir todas as funções do iPhone. Se o cliente falar que é somente a câmera, você vai testar todas as outras. E no checklist tem tudo marcado. Câmera, botões, se funciona volume mais, volume menos, botão home, se a tela está trincada, se não está trincada, se o touch funciona, se o display está aparecendo. Todas as funções têm que ser testadas. Coloque um chip, faz uma ligação, recebe, vê alto-falante, vê microfone. Todas as funções têm que ser testadas. Aí você vai ter certeza absoluta que entrou somente com aquele defeito. E se houver outro problema, você vai identificar no momento do checklist. Depois de reparado o aparelho, também tem que fazer a conferência de saída, né? Eu costumo chamar de controle de qualidade. Efetuou a troca da câmera, vai fazer todos os testes, marcar no checklist, um checklist de saída, para ter a certeza absoluta que aquele defeito reclamado foi corrigido e as demais funções estão todas ok. E tanto a ordem de serviço quanto o checklist, o cliente tem que assinar, tá? Tem que ser feito na frente dele. Se o cliente não assina, não tem validade. Ele vai alegar que você fez o checklist depois que ele foi embora e que você causou aquele problema que não tinha. Ele não assinou nada, então esse documento fica totalmente inválido.
E se eu recebi um aparelho por Sedex, pelo correio? Mesma coisa, só que a diferença é que você vai fazer filmando. Você consegue acompanhar pelo código de rastreio, né? Então chegou o aparelho, não deixe para abrir no dia seguinte, porque isso aí também gera desconfiança no seu cliente. Tenta abrir o quanto antes, assim que chegar a encomenda, e filma, faz todos os testes ali filmando e manda para ele pelo WhatsApp. Né? WhatsApp, e-mail também é um comprovante. Você consegue dar print, mandar para o e-mail depois, arquivar, ok? É assim que a gente trabalha quando vem pelo Sedex. Se o cara deu ok por e-mail, é equivalente à assinatura do checklist impresso. Tem aquela questão também que às vezes no checklist você identifica uma outra falha. Por exemplo, a câmera não está funcionando, o cliente alegou somente a câmera, mas você identifica que o microfone não funciona. Então você já está ali junto ao cliente e já vai falar, olha, seu microfone também não está operando da forma correta. E o cliente responde, mas eu quero só consertar a minha câmera. Tudo bem, desde que você relate isso em ordem de serviço ou ofereça um termo de responsabilidade para ele assinar. Já vou falar sobre o termo de responsabilidade para vocês também. No checklist, existem 2 campos, funcional e estético. Parte estética é importantíssima. Às vezes você vai pegar um iPhone caríssimo, né? E ali no meio da bancada, com os parafusinhos aqui, outros ali, você não toma muito cuidado, vai riscar o iPhone do cliente. Às vezes, ele já tem algum risco, mas se ele tem um risco a mais que foi causado por você lá, com certeza você vai ter que pagar uma carcaça nova para o cliente, um gabinete novo do aparelho dele, porque ele sabe o risco que tem ou que não tem. Então é interessante você observar qualquer detalhe do aparelho. Eu estou dando um exemplo de risco, mas pode ter trinco na tela, amassado na carcaça, botões travados, tudo isso aí é parte estética do aparelho. E é importante que você anote. Então vai estar lá no checklist, na parte estética. Consta trinco no vidro? Sim. Qual lado? Superior direito, superior esquerdo, inferior esquerdo. Consta amassado na carcaça? Sim. Qual lado? Onde? Consta botão amassado? Sim. Qual deles? Mais, menos? Tudo tem que ser relatado no checklist. Tudo isso tem que ser feito junto ao cliente. Você não pode fazer depois. Ele tem que estar contigo e assinar o documento. Pessoal, não se assustem. Simplesmente a gente está cercando o processo. É óbvio que não são todos os clientes que agem de má fé, que quer te prejudicar, mas a gente tem que se prevenir. Então, para não haver problemas, a gente tem que efetuar esses processos de checklist e ordem de serviço. A grande maioria dos clientes são legais com você, só que tem um ou outro que pode te complicar. E esse documento vai te salvar de um prejuízo. Agora a gente vai falar sobre termos de responsabilidade. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de banho químico? Então, termo de responsabilidade a gente tem que aplicar em alguns momentos que tem alguns consertos que podem nos trazer problema. O banho químico é um deles. É um serviço rentável, porém, se você não captar o serviço da forma correta, você pode ter um problema. E, na verdade, a gente não está no meio para ter problemas, a gente está no meio para ganhar dinheiro. O cliente te procura dizendo que o aparelho dele teve contato com o líquido, porém liga e funciona tudo normal. Só que ele quer efetuar uma limpeza no aparelho dele, né? Quer dar um banho químico no aparelho dele. Aparelhos que entrou em contato com água, como eu disse lá na aula de banho químico, é uma bomba relógio, pode parar a qualquer momento, inclusive na sua mão. Aí, um problema que não é seu, acaba se tornando seu. Por isso que a gente tem que oferecer ao cliente um termo de responsabilidade. E ele tem que estar ciente de todos os riscos, inclusive que o aparelho dele pode morrer a qualquer momento. A gente tem que pensar assim, o problema não é nosso, o problema é dele. Quem derrubou o aparelho na água? Foi a gente ou foi ele? Foi ele. É óbvio, a gente está lá para tentar resolver o problema, não para pegar o problema dele para a gente. Então a gente não pode assumir uma responsabilidade que não é nossa. A gente vai estar ali, óbvio, eu quero ganhar o meu dinheiro fazendo um bom trabalho e eu quero muito recuperar aquele aparelho daquele cliente para deixar ele satisfeito também. Só que se não der certo, o problema não pode ser meu. Então a gente oferece um termo de responsabilidade. Eu, o nome do cliente, autorizo o técnico tal, o seu nome, a efetuar o procedimento de banho químico
estando ciente que o mesmo pode não ligar mais ou apresentar outras falhas. E ele tem que assinar para você começar a fazer o serviço. Na verdade, nem precisa começar a fazer o serviço. Quando ele deixar o aparelho com você, ele já tem que assinar. Porque até mesmo antes de você mexer, esse aparelho pode parar. Usei o exemplo do banho químico, mas você pode usar esse termo de responsabilidade para qualquer tipo de defeito, de falha que você julgue perigosa. Então, a gente falou sobre ordem de serviço, checklist e termo de responsabilidade. É chato? É demorado para fazer isso na frente do cliente? É burocrático? Mas é necessário. E na hora que você tiver problema, você vai estar respaldado e se livrar de qualquer responsabilidade. E para ajudar vocês, eu vou deixar exemplos aqui de ordem de serviço, checklist e termos de responsabilidade. E vocês podem baixar e adaptar do jeito que vocês quiserem. E até a próxima aula!